paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palavra revelada aos vossos corações sobre a pessoa do Espírito Santo. É importante nós frisarmos que há muitas interpretações erradas sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas antes, vamos orar. Como sempre fazemos, a oração inspirada por Deus, revelada na Bíblia, no Salmo 139, os versículos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. Eu sempre prego que Deus não tem compromisso com homens. Deus não tem compromisso com igrejas. Deus só tem um compromisso, aliás, ele só tem dois compromissos: com a palavra e com Jesus. Quando você entra pela palavra, o compromisso de Deus é com a palavra. Por isso eu oro segundo a palavra de Deus. A melhor oração que você pode fazer é segundo a Bíblia. A melhor oração que você pode fazer é lendo um salmo. Mas muitas pessoas não compreendem essas coisas e acham que Deus é surdo, fica repetindo orações, querendo agradar a Deus de alguma forma. Deus só se agrada da sua palavra. Deus só se agrada daqueles que ouvem a sua palavra. O maior atributo de Deus, as pessoas pensam que os maiores atributos de Deus são a sua onisciência, onipresença e onipotência. Não. O maior atributo de Deus é a sua autoridade. Deus não usou nenhum desses atributos para criar o universo e o mundo. Deus usou apenas a palavra quando disse haja, e tudo passou a existir. Então o maior atributo de Deus é a autoridade. Quando você obedece à autoridade de Deus, você está agradando a Deus. Quando você obedece à Bíblia, você está agradando a Deus. Quando você tira um pedaço da Bíblia e fala, isso aqui eu não posso obedecer, você não é uma pessoa correta. A Bíblia, para ser obedecida, de Gênesis a Apocalipse. Tem pessoas que, se pudesse arrancar uma página da Bíblia, arrancaria, porque não lhe agrada. Não lhe agrada. Aquilo que foi dito lá atrás não agrada para hoje. Aquilo que foi proibido lá atrás não pode ser obedecido hoje. Nós estamos em tempo moderno, é o que pensam, mas Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Por isso nós somos rigorosos com a mensagem da palavra de Deus. Somos rigorosos com aquilo que está escrito na Bíblia. Não aceitamos nada que não esteja na Bíblia. O que está na Bíblia é para ser obedecido, porque Deus não muda e Deus não erra. Quando Deus escreveu, mandou escrever, usou os seus discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever o que está na Bíblia, ele estava completamente certo do que estava fazendo. A Bíblia é o único livro deixado por Deus. Deus não é Deus de confusão, não deixou dois livros. Não deixou a Bíblia e o livro, por exemplo, dos muçulmanos, não. Ele deixou a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que você precisa saber está aqui na Bíblia. Você não tem que procurar outros meios para saber a vontade de Deus. Não vai para os costumes dos povos. Antigamente era assim, agora não. Irmãos, esse raciocínio é completamente contrário à vontade de Deus. Deus não muda. Deus não pode mudar, porque senão ele não é Deus. Mas não é esse o tema da minha palestra desta tarde. Eu quero
então orar com vocês repetindo os versículos 23 e 24 do Salmo 139, que diz assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nada melhor do que isso, irmãos. Deus sondar o seu coração, você entregar o seu coração para Deus, pedir a Ele para te guiar, para te orientar. Reconhece com a sua pequenez, reconhece que 99% das vezes nós estamos errados. Mas Deus não erra. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Deus não erra. Então, quando você entrega para Ele o seu caminho, aquilo que parece impossível para você realizar, Ele realiza por você, porque você confiou nele. E Ele é um Deus puro, sincero, um Deus que ouve e aceita a oração daquele que tem o coração puro, que quer realmente acertar com Ele. O problema do homem é querer acertar com Deus. O outro problema do homem é querer fazer a vontade dos povos. É querer agradar o povo. Você não pode ser servo de Deus e servo dos homens. Não pode ser. Se você for servo de homem, você não é servo de Deus. Você tem que escolher. Ou você é servo de Deus ou servo dos homens. A maioria quer ser servo de homens. Quer ver um povo na sua frente. Quer ver multidões na sua frente. Eu prefiro ver o Espírito Santo na minha frente. Porque eu sei que Ele é o Senhor. Então vamos falar sobre o Espírito Santo. Alguma coisa que Deus colocou no meu coração, eu quero transmitir para você. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião romano, odiado pelos judeus, porque ele era um intruso na terra dos judeus, era um impositor de Roma, mas ele era um homem sincero com Deus, ele era um homem que temia Deus. E a Bíblia diz assim, olha, morava em Cesareia, está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era um centurião, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observava claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Deus mandou um anjo, Cornélio. Este, fitando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor. Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. A passagem de Deus diz que Pedro estava no terraço da casa dele orando. Eu não vou ler para ficar mais fácil, vocês podem depois conferir, eu não vou ultrapassar o que está escrito, não é do meu feitio. E desceu um lençol cheio de animais que não se comem, animais tipo morcegos, coisas que o homem não se come. E a palavra de Deus disse, Simão, mata e come. Ele disse, de forma nenhuma, Senhor, não come essas coisas, são coisas proibidas, são coisas
que não se comem. E por 3 vezes aquele lençol baixou e a voz dizia para ele: não tornes impuro o que Deus já santificou. Deus estava preparando o coração de Pedro para ouvir a mensagem de Cornélio, porque Cornélio era considerado pelos judeus impuros. Os judeus não se misturavam. Os judeus era considerado por eles mesmos um povo separado, um povo cheio de inescrúpulo, que não complementava sequer um fariseu, uma pessoa da outra religião ou de outra espécie, de outra tribo. E Deus preparou o coração de Pedro quando aqueles lençóis pararam de descer. Alguém bateu na porta e ele já foi logo atendendo e eles disseram: olha, Cornélio, centurião da corte romana, me enviou para você ir falar para eles. Pedro de forma nenhuma não iria falar para eles. Mas como Deus havia preparado o coração de Pedro, ele foi. E chegando na casa de Cornélio, quando viu Pedro, diz assim: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando, o versículo 24 do capítulo 10 de Atos. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e íntimos. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostando-se-lhes aos pés, o adorou. Olha o que Pedro disse. Os católicos fazem isso hoje. Olha o que o Pedro disse. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Irmãos, imagina, se o próprio Pedro pessoalmente não aceitou adoração, porque hoje fazem imagens ainda dessa pessoa para poder adorar, pôr na parede. Isso é cultuar, é dar honra. Ninguém põe o meu retrato na parede. Eu nunca vi meu retrato na casa de ninguém. Porque ninguém me dá essa honra, mas põe de Santo Antônio, de São Pedro, de São José, da Maria, dando honra ao homem que esse próprio homem não aceitou a honra de Cornélio. Levanta-te, Cornélio, que eu sou homem como você. Adora a Deus, porque só Ele é digno de adoração. Falando ele, entrou e encontrou reunidos ali, muitos reunidos ali. Cornélio chamou a vizinhança toda, chamou os seus subordinados. Devia ter pelo menos umas 500 pessoas, penso eu, naquela casa. E Pedro começou a falar. Então falou Pedro dizendo, versículo 34, reconhece. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz, ele é aceitável. Quebrou aquela tradição, quebrou aquela lei, aquela coisa terrível que os judeus nem sequer cumprimentavam outros de outras nacionalidades. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que teme a Deus e que é justo lhe é aceitável. Esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto depois de ressuscitado
não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é o único juiz. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe perdão, remissão de pecados. Foi só isso que Pedro pegou. Aquele povo nunca tinha ouvido falar de Jesus. Foi só isso. Olha o que aconteceu. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando, em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Pedro, depois de ver que o Espírito Santo havia entrado na vida daqueles homens, convidou-os para o batismo nas águas, que é outro mistério de Deus, né? O batismo nas águas é símbolo de sepultamento. O batismo nas águas é preparar o povo para o arrebatamento. Afora isso, não tem outro sentido. Quem morreu, batizado está, porque é símbolo de sepultamento. Então você vai no hospital e ora por um enfermo, ele recebe Jesus, mas não é batizado, mas é sepultado, ele está preparado para o arrebatamento. Mas aquele que está vivo, recebe Jesus e Jesus volta, ele não passou pelo batismo nas águas, não vai subir, porque ele seria maior do que Jesus. E Jesus, para subir, foi batizado, e ninguém é maior do que a cabeça, Jesus. Bem, o primeiro homem a receber o Espírito Santo de Deus foi João Batista. O próprio Jesus testemunhou dizendo: tem visto João Batista? Ninguém é maior do que ele. Ele é o maior até agora. Por que Jesus disse isso? Porque João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Até então, nunca outro homem tinha acontecido isso. E Jesus deu esse testemunho dizendo: dos nascidos de mulher até agora, ninguém é maior do que ele. O próprio Jesus de mulher. Então, quando Jesus disse entre os nascidos de mulher até agora, ele também era nascido de mulher. E se diz menor do que João. Mas o menor do meu reino é maior do que João. E João vinha testemunhando. João vivia diferente, comia mel e gafanhoto, vivia no deserto, cheio de pelos de animais. Era um homem totalmente diferente de todos. E ele vinha pregando a vinda do Messias. E certa vez ele estava batizando o povo e viu Jesus que vinha caminhando em direção a ele. E o Espírito Santo lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que está vindo aí, ó, João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chegou perto dele e ele disse: eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. Eu que devo ser batizado por você e não você por mim. E Jesus disse: não, João, precisa cumprir a lei. Me batiza.
E João o batizou. Então logo João o batizou, ouviu-se uma voz do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. E o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. E o Espírito Santo habitou em Jesus na sua plenitude. Nunca mais ninguém teve esse privilégio de ter a plenitude do Espírito Santo. Tanto é verdade que João, o Espírito que estava em João, saiu de João para poder habitar em Jesus, porque João tinha o Espírito habitando nele. Mas quando o Espírito veio em plenitude, João ficou desprovido do seu Espírito. E logo depois disso ele foi preso. Eu vou provar. Por que João foi desprovido do Espírito Santo? E ele, preso na cadeia, duvidou se realmente Jesus era o Messias. E mandou os seus servos perguntar-lhe: és tu o Messias ou havemos de esperar por outro? E os seus servos foram até Jesus para indagar. Disseram para Jesus: o João nos mandou dizer se é realmente tu o Messias ou se havemos de esperar por outro. Jesus não deu testemunho de si mesmo, ele não é nécio. Nécio é aquele que se engrandece. Nécio é aquele que diz: eu sou. Você não é nada. Eu sou é Deus. Você não é nada. Quando você diz eu sou, você está falando que você é Deus. Porque o eu sou é Deus. Jesus não falou isso. Jesus disse: espera. E começou a curar os paralíticos. Começou a dar vista aos cegos. Começou a dar ouvido aos surdos. E disse para eles: olha, você vai dizer para o meu servo João que os paralíticos andam, que os cegos veem, que os surdos ouvem e que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Diz a ele isso, que ele vai saber quem eu sou. Ele sabe. Então o homem desprovido do Espírito, ele duvida, como João duvidou depois que o Espírito deixou. Aquele monstro que vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, comendo mel silvestre e gafanhoto, agora estava duvidando. Imagina nós, que somos simples mortais. Então você duvida às vezes, porque você ainda não tem o Espírito para poder te ajudar. Peça a Deus que Ele te dá o Espírito. Irmãos, o Espírito não te obriga a fazer nada para recebê-lo. Você não é digno de receber o Espírito de Deus. Então não há método para você receber o Espírito Santo, porque ninguém é digno. Por isso que aqueles homens que estavam na casa de Cornélio receberam, porque eles não eram dignos, mas ninguém é digno de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado pela graça de Deus, o Espírito Santo nos é dado. Fora isso, se você está procurando uma forma de receber o Espírito Santo, jejuando, fazendo orações, fazendo coisas, você não vai receber. Porque você não é digno de receber. Não há preço que você possa pagar para receber o Espírito Santo. O preço é você se entregar a Deus e pedir a alguém que tem esse dom para orar por você. Os meus filhos, antes de falar português, falavam mistério com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não vinham falando. Eu falava no carro, naquela época eu estava passando por tanta aflição, tanta coisa acontecendo, tanta luta. Eu vivia em oração, nos montes, no carro, falando mistério com Deus. E os meus filhos ouvindo. Meu filho Daniel, com 2 anos, dentro da bacinha, era como um canarinho belga, falando mistério com Deus.
não tinha dente, não tinha nada, aquele toquinho dentro da bacia, falando mistério com Deus, todos eles. Por quê? É contagiante, é contagiante, é contagiante. Você não tem que se preparar para receber o Espírito Santo. Não é no glória, glória, aleluia, aleluia. Não, é você tomar posse. É você falar, eu não sou digno, mas eu estou aqui, eu quero, eu tenho direito a isso, e pode pegar. Eu me lembro, quando me converti, eu fui convidado para pregar, havia uns 2 meses que eu era convertido, e um amigo meu, pastor, disse assim, eu estou tomando conta de uma igreja aqui no São João Batista e domingo você vai pregar. Eu digo, eu não sei pregar, eu nunca preguei, eu tenho 3 meses que me converti, como é que eu vou pregar? Ele disse, não, você vai pregar, eu estou te esperando. Não, mas não, você vai pregar. E desligou o telefone. Eu fui para casa e falei, meu Deus do céu, pregar. Fui ler como os grandes Samaralora, eu esqueci o nome, Moody, esses grandes pregadores do passado, eu já faziam. Eles liam o texto áureo, primeiro tópico, segundo, terceiro tópico, e pregava o texto áureo, depois do primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, e as mensagens deles eram assim. Eu fiz a mesma coisa, peguei um texto áureo, tópico, segundo tópico, e fui para a igreja pregar, segundo os grandes pregadores. Eu não conhecia a igreja, não sabia que igreja que era. Cheguei lá, era uma igreja enorme, enorme, com umas 200 pessoas, adultas, os homens todos de terno preto, gravata, camisa branca, todos maiores de idade, vestido preto longo, e aquele cerimonial que eu falei, gente, eu não sabia que era assim, eu não tinha experiência. E comecei a pregar. Preguei o texto áureo, peguei o primeiro tópico, o segundo, o terceiro, e apagou tudo. Não tinha mais nada para falar para o povo. Aí eu perguntei para o irmão que me havia convidado quanto tempo que eu havia pregado e quanto faltava para terminar o culto. Ele virou para mim e disse, você pregou só 15 minutos, ainda falta 45 minutos para terminar o culto. Eu digo, eu não tenho mais nada para falar. Pensei comigo, eu não tenho mais nada para falar para esse povo. Aí eu falei, mas eu vou chamar para oração e vou enrolando, o tempo vai passando, isso é a mentalidade do homem. E virei para o povo, quem é aqui que está precisando receber oração para cura divina?